Protagonistas de animes que possuem um poder inigualável é uma característica muito comum e muito fácil de ser encontrada. Desde personagens que desde o início da história são apresentados com um grande talento e habilidades inigualáveis que já vêm naturalmente, por isso eles já estão em outro patamar desde o início da obra, até personagens que começam a história como fracassados ou então sendo ridicularizados pela sociedade, mas que dentro de si tem um poder oculto que, após ser apresentado, faz com que eles não estejam mais no nível dos outros personagens, onde eles vão de subestimados a overpower. Esse, por exemplo, é o caso do protagonista Jinwoo do anime Solo Leveling. Porém esse, assim como a maioria dos casos em que eu assisti personagens com esse traço, costuma apresentar um problema muito recorrente que acaba estragando diversas obras pra mim, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Olá YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal da Lisba, eu sou o Lisba, e eu já falei diversas vezes aqui no canal sobre esse tema, mas nunca me aprofundei nele. Como que personagens extremamente poderosos podem acabar estragando a própria obra, tirando a graça, a diversão e a tensão que vem dos episódios. E em especial eu quero usar o exemplo do Jinwoo do anime Solo Leveling, isso porque ele foi um dos poucos mangás/manhwas que eu li antes de sair o anime. E foi justamente ele que me fez dropar o manhwa e por isso eu nunca nem assisti o anime. Pra começar, por que personagens com esses traços são tão comuns e são tão utilizados a ponto de serem clichês e você poder reconhecer esse tipo de personagem em diversas obras diferentes que não necessariamente se relacionam? Bom, a resposta é, esse é um traço muito utilizado em personagens porque força é uma característica que é utilizada para gerar a empatia do leitor ou do público que estiver assistindo. Não que todo personagem forte seja carismático, mas força é algo que nos faz se interessar por personagem. Vemos que muitos personagens muitas vezes são babacas, mas por serem fortes acabam se destacando dentro de seus animes. Então, a versão que eles começam sendo subestimados e depois revelam um poder secreto, se destaca ainda mais, porque além da força que ele vai adquirir, também tem outras características de empatia que são adquiridas aos personagens. Primeiro, nós costumamos nos relacionar com o personagem por ver ele sofrendo injustiça ao ser subestimado, e isso nos faz enxergar nele uma parte de nós. Depois vem a frustração de ver ele passando por isso. Então, a frustração nos faz ter vontade de ver ele superando as adversidades e mostrando para todos que eles estavam errados. Então, quando ele finalmente adquire a força, vem a satisfação de ver tudo isso se realizando. E aí, a esse ponto, você está tão interessado no personagem que mesmo que a diferença de poder seja anticlimática, você já queria ver ele se destacar um tempo. Por isso, emocionalmente, você aceita com que a falta de equilíbrio de poder não tenha gerado a tensão necessária, porque ver aquele personagem sair por cima já é satisfatório por si só. O contraponto que me faz desgostar de bastantes personagens que tem isso é o fato de que a maioria dos personagens, eles são apelões ou overpower em fatores que são essenciais para a resolução dos problemas apresentados na obra. Usando, por exemplo, o Jinwoo. O Jinwoo, ele é um personagem muito forte, tanto fisicamente quanto em habilidades, magias. Ele se destaca em combate em geral. E o combate é o conflito principal da trama. Por isso, em Solo Leveling, a partir de um determinado ponto, sempre que é apresentado algum perigo, o fato de que o Jinwoo é muito forte acaba anulando a tensão que viria com esse perigo. É semelhante quando você está assistindo alguma outra obra. Vou usar, por exemplo, Star Wars, onde você vê um monte de clones atirando nos Jedi e você não sente perigo nenhum, porque você sabe que um Jedi é muito mais forte que um clone e por isso você nunca enxergou ele como uma ameaça para início de conversa. Isso faz com que você não leve as ameaças a sério, o que é um problema, porque uma história sem um conflito não tem drama, que é essencial para nos manter antenados nela, como regra geral. No caso de Star Wars, os clones são uma escada, então não tem tanto problema em não ser uma verdadeira ameaça, porque a grande ameaça são os Sith. Mas agora, se os Jedi fossem fortes demais para a ameaça do Sith ou do Império, aí sim nós voltaríamos para o problema já mencionado. O que significa que ter um personagem muito apelão, muitas vezes vai fazer com que ele acabe tirando da reta todos os conflitos que você está interessado para ver como que ele iria resolver, porque ele pode fazer basicamente qualquer coisa. Existem outros personagens que vão muito além disso, inclusive. O Jinwoo, pelo menos, ele é especialista em resolver combates. Então ainda existem outras tramas em Solo Leveling que não exigem necessariamente combate como resolução, que ainda vão ser interessantes. Mas existem casos de animes em que o personagem principal, não só o principal, mas o principal é o que mais afeta a obra porque a gente vê ele constantemente. É tão apelão que ele consegue resolver qualquer tipo de conflito independente da sua origem. Seja um conflito social, intelectual, físico, mágico, romântico, investigativo, medicinal, espectral, ele sempre vai ter uma ferramenta que vai permitir com que ele resolva com muita facilidade qualquer tipo de problema. E portanto, a obra nunca chega no seu clímax. A única forma que acaba sendo possível de gerar essa preocupação é se nós tirarmos o personagem de cena. O que é um dos motivos do porquê com o protagonista, esse cenário é especialmente maléfico, porque a história deveria rodar em torno dele. Então você precisar tirar o protagonista de cena para desenvolver conflitos, de forma geral, é um problema para a história. E antes de continuar, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, assista o vídeo do início até o fim, porque é tempo de visualização que faz o YouTube me recomendar e maratone nossos vídeos se possível. Então, continuando. Há diversas formas de contornar isso, obviamente. Por exemplo, um personagem pode ser muito apelão em uma área, mas ser escasso em outras. Um ótimo exemplo que pode ser apresentado é o One Punch Man. No anime, Saitama, ele tem a capacidade de derrotar qualquer um com apenas um soco. Então, basicamente, qualquer inimigo que enfrentar ele irá perder automaticamente. Portanto, não existe preocupação em ver isso acontecendo. Só que
ele utiliza-se de outras estruturas para garantir que você ainda vai ter tensão. Por exemplo, o Saitama, ele é péssimo em outras características, principalmente as sociais. Ele constantemente tem muitos problemas com a população, com os fãs, aqueles que assistem os heróis. Então, os verdadeiros conflitos para ele não são as lutas contra os inimigos, e sim lidar com as pessoas, lidar com as próprias emoções, visto que ele sente uma grande solidão por causa de como a força dele isola ele das outras pessoas, e por aí vai. Sendo que quando o Saitama vai de fato enfrentar alguém, normalmente a gente vai pro outro lado do anime, porque o One Punch Man não é só um anime de ação, ele também é um anime de comédia. E portanto, muitas vezes, ver o inimigo tentar derrotar o Saitama sem saber que ele tem todo esse poder acaba sendo cômico. Então ele tem outra estrutura para poder manter aquele momento bom, apesar de não ter o menor perigo. E outra estrutura é a solução que ele faz, que eu já mencionei, que é de tirar o Saitama da cena e colocar os personagens. No caso de One Punch Man, isso acaba sendo muito bom porque os outros personagens que são colocados na cena são interessantes. Alguns já são apresentados há muito tempo na obra, outros vão sendo apresentados, mas tem características que tornam eles cativantes. E por isso, se o resto do elenco sem seu Saitama não fosse bom, não seria possível usar essa solução. Mas como eles são, eles conseguem utilizar os personagens secundários para gerar uma ótima ação, enquanto eleva a tensão de ver se eles vão conseguir derrotar o inimigo ou não, ou então se eles vão conseguir segurar o inimigo até o Saitama chegar, visto que o Saitama também está constantemente atrasado. Voltando para Solo Leveling, eu lembro que enquanto eu lia, eu gostava bastante da história, principalmente no início. Eu sentia que ele estava num ponto em que ele estava forte, mas ainda assim tinha desafios. Entretanto, o que me fez parar de ler Solo Leveling foi o arco da Formiga Rei, que inclusive acho que foi o último episódio apresentado dentro do anime. Isso pois aquele rei já estava sendo preparado na história há muito tempo. Ele era a única ameaça que era discutível se existia alguma chance do Jinwoo ser capaz de derrotar ou não. Então no manhwa, eu fiquei todo o caminho criando expectativa para quando esse Rei Formiga aparecesse. Até porque toda a ideia também se assemelha bastante ao Meruem, que é o Rei Formiga de Hunter x Hunter, igual eu falei no meu vídeo sobre ele. E como o Meruem era um bom vilão, eu esperava o mesmo desse Rei Formiga. Entretanto, quando finalmente chega o momento de resolver a situação, o conflito do Rei Formiga contra o Jinwoo é nada mais nada menos do que um amasso, porque Jinwoo está num nível completamente diferente da Formiga. Então, quando eu li isso no manhwa, eu fiquei muito decepcionado, porque para mim, o Jinwoo já estava muito forte. Eu sabia que ele superava qualquer outro desafio imposto por qualquer outra pessoa. E isso não me preocupava, porque desde anteriormente na história, eu esperava, agora ele está superando todo mundo. Mas quando chegar a Formiga, ele finalmente vai ter o combate lendário que eu tô tanto aguardando. Independente se foi bem animado, se a luta foi bonita, se ele usou muitos golpes ou não, o fato é de que a Formiga não teve a menor chance contra o Jinwoo. E portanto, quando ele vence, o único vilão que eu vi sendo construído que poderia representar uma ameaça sendo aniquilado facilmente, eu desisti do manhwa nessa mesma hora, porque senti, se aquele que havia sido apresentado como o maior perigo até então na história não ameaçou nada, nada ameaçaria. Ele apenas foi usado de escada. E tudo que iria vir construído então, provavelmente teria o mesmo resultado. Eu não sei se realmente teve ou não, porque, novamente, eu parei de ler nesse momento. Então eu não sei como é que continua a história nesse momento. Mas esse ponto por si só já é o suficiente para mostrar uma coisa. Mesmo que depois eles tenham feito algo decente, quando eu li, não foi. E isso me fez parar de ler. Então, mesmo que depois eles tenham compensado isso com um desafio de verdade à altura, eu já tinha abandonado a obra. E, portanto, eu não consumi ela. E é esse o perigo que personagens extremamente fortes causam. Porque existe a chance de você desagradar os fãs, tirando toda a sensação de perigo. E mesmo que depois venha a surgir alguma coisa à altura, esses fãs podem não estar mais lá para ver. É por isso que eu gosto de conflitos mais equilibrados e mais tensos, igual foi o caso de Doppio vs Risoto, em que eu comentei nesse meu vídeo aqui falando sobre a minha luta favorita dos animes. Mas por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela atenção e espero vê-los no próximo vídeo.